Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui para que nós possamos tecer breves comentários sobre o edital do MPSP, cargo analista judiciário, que acaba de ser publicado hoje, 17 de julho de 2018. Quero, na verdade, tecer comentários sobre direito constitucional e para isso vou dividir a minha explanação em três partes. Quero dividir esse edital em três matérias: teoria da Constituição, teoria do Estado, teoria dos direitos fundamentais. A meu ver, isso facilita o estudo e aprimora a nossa preparação para o certame que se aproxima. Em relação à teoria da Constituição, no edital há duas matérias importantes que quero destacar agora. Durante o nosso curso vamos falar de modo mais claro sobre isso, mas desde já é importante que nós possamos fixar esses dois pontos. Um ponto tem a ver com Constituição, outro ponto tem a ver com normas constitucionais. Em relação à Constituição, no edital há quatro abordagens acerca dela: conceito, objeto, elemento e classificação. Conceito de Constituição basicamente são três conceitos: sociológico, político e jurídico. Objeto da Constituição são dois objetos: divisão do poder político, direitos, garantias e remédios constitucionais. Elementos da Constituição são cinco: orgânico, limitativo, sócio-ideológico, formal, de aplicabilidade, estabilização constitucional. E classificação da Constituição são várias, dentre as quais origem, forma, rigidez, modo de elaboração, etc. Então, basicamente, sobre Constituição, no edital há quatro passagens: definição, objeto, elemento, classificação. Também no edital há menção a princípios constitucionais da República Federativa do Brasil, que nos leva a também falarmos sobre a distinção que existe entre princípios e regras. Não só a distinção em relação à estrutura, mas também alguns efeitos práticos disso. Especificamente em relação às regras da Constituição, é de bom ouvir que nós possamos aqui abordar a classificação delas de acordo com um critério: eficácia, aplicabilidade. E a famosa distinção que existe entre regras constitucionais que possuem eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada, não só a conceituação de cada espécie, mas também quais são seus atributos: a aplicabilidade direta, a aplicabilidade imediata, a aplicabilidade integral. Então, de modo específico, em relação à teoria da Constituição, destacaria esses dois pontos: Constituição e normas constitucionais. Constituição, definição, objeto, elemento, classificação, normas constitucionais, regras e princípios, especificamente classificação das regras, de acordo com o critério do grau, da sua eficácia e da sua aplicabilidade. Passando para outra parte do nosso edital, a menção à teoria do Estado. Sem dúvida, no edital é a maior parte do programa de direito constitucional. Em relação à teoria do Estado, por sua vez, eu posso dividir essa parte em duas subpartes: uma ligada à organização do Estado, outra ligada à organização dos poderes, até porque a Constituição aborda a organização do Estado no seu título 3 e a Constituição analisa a organização dos poderes no seu título 4. Em relação à organização do Estado, no edital há menção à organização federal, ou seja, a federação. E no próprio edital também há menção à repartição de competências. Há uma outra matéria importante que o edital não aborda de modo explícito, mas que evidentemente implicitamente está contemplada, que é a questão ligada à intervenção federal. Intervenção federal deverá ser uma questão colocada nessa prova, até porque o Brasil hoje está sob intervenção federal no Estado, Rio de Janeiro, a segurança pública desse Estado. Então, na verdade, destacaria aqui o conceito que vem a ser federação, o que é um Estado federal, a classificação do que é federação, a federação centrípeta, a federação centrífuga, as características da federação, não só as características de Constituição, mas também as características de conservação. Nas características de Constituição, destacaria justamente competência e a repartição delas: competências comuns, competências concorrentes, competências exclusivas, competências privativas, e também falaria sobre intervenção federal. A intervenção federal não só em relação à sua definição, mas também em relação aos seus pressupostos, o artigo 34 da Constituição, as suas causas, e também a seus requisitos, o artigo 36 da Constituição, o seu rito, o seu procedimento. Em relação à organização dos poderes, no edital há menção aos três poderes: legislativo, executivo e judiciário, e evidentemente, como um concurso para o parquê, há menção também ao Ministério Público. Quero destacar alguns pontos ligados a cada uma dessas instituições. Em relação ao poder legislativo, no edital há menção explícita a processo legislativo. Destaque especial para essa matéria: a abordagem do procedimento legislativo, o rito de passagem do projeto para a lei e também das espécies normativas, que a Constituição aborda no seu artigo 59, em 7 incisos: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Também resoluções do CNMP e do CNJ. Isso é importante para que nós possamos aqui abordar. Em relação ao poder executivo, no edital há menção a presidente da República. Destacaria aqui um tema hoje fundamental, que são as garantias do presidente da República, garantias do chefe de Estado e do chefe de governo, inclusive a extensibilidade delas para o plano estadual, para o plano distrital e para o plano municipal, abordagem da Constituição no seu artigo 86. Em
relação ao Poder Judiciário, no edital a menção a Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Federais e Tribunais Estaduais, ou seja, organização judiciária. A organização judiciária com as 6 justiças que o Brasil possui, 2 tribunais de superposição, o STF, o STJ, e um órgão também judiciário não jurisdicional, que é o CNJ. Está aqui também para essa matéria. Como não poderia deixar de ser, no edital a menção a Ministério Público. Especificamente em relação ao Ministério Público, quero subdividir essa matéria em duas: o regime constitucional e o regime legal. Regime constitucional, basicamente no edital, a menção a fins, princípios, organização, garantias, vedações e funções. As funções que o Ministério Público possui, abordagem do seu artigo 129 da Constituição Federal, nos seus 9 incisos, até porque ele contempla a enumeração meramente exemplificativa, mas também os fins do Ministério Público, os princípios do Ministério Público, a organização do Ministério Público, garantias e vedações, matéria que a Constituição aborda no seu artigo 128, parágrafo 5º. Em relação ao regime legal, é importante também destacar que nesse edital a menção não só à Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, mas também à Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Incluiria eu aqui também uma outra Lei Orgânica do Ministério Público da União. Embora ela não seja citada de modo expresso nesse edital, existe possibilidade de aplicação analógica dela para os MPs estaduais quando porventura não houver lei no Estado específica sobre aquela matéria. Então, na verdade, no edital a menção a 2 leis orgânicas, incluiria eu aqui uma terceira naquilo que for cabível: Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Orgânica do Ministério Público da União e a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, ou seja, a LC 75 de 93, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, a Lei Ordinária 8625 de 93, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e a Lei Complementar Estadual 734 de 93, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Uma última parte que esse edital contempla tem a ver com os direitos fundamentais. Evidentemente, não só os direitos fundamentais, mas também as garantias constitucionais e os remédios constitucionais. E nesse edital, inclusive, a banca aludiu às 5 espécies de direitos fundamentais que nossa Constituição trata: direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direito à nacionalidade e direitos políticos, evidentemente também compreendendo partidos políticos. Direitos individuais, direitos coletivos, a Constituição consenta no artigo 5º, direitos sociais, a Constituição consenta no artigo 7º, evidentemente há direitos sociais antes desse artigo 7º, por exemplo, no artigo 6º, há direitos sociais depois desse artigo 7º, por exemplo, no seu artigo 8º, mas de modo maior, com maior concentração no artigo 7º, direito à nacionalidade no artigo 12º, direitos políticos no artigo 14º, o que evidentemente compreende parte dos políticos, matéria que a Constituição trabalha no seu artigo 17º, até porque uma condição de elegibilidade prevista no artigo 14º, parágrafo 3º, inclusive hoje submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, é a filiação partidária. Por isso, a correlação que existe entre direitos políticos e partidos políticos. Direitos políticos no artigo 14º, partidos políticos no artigo 17º. Enfim, pessoal, a meu sentir, esse edital pode ser fragmentado assim: teoria da Constituição, teoria do Estado, teoria dos direitos fundamentais. Teoria sobre a Constituição, basicamente a abordagem da Constituição e das partes nas quais subdivide essa Constituição. Constituição, definição, objeto, elementos, classificação, normas constitucionais, regras e princípios, especificamente em relação às regras e classificação delas, de acordo com seu grau de eficácia e de aplicabilidade. Teoria do Estado, organização do Estado, organização dos poderes em relação ao Estado, federação, conceito, tipologia e características de Constituição e de conservação, em relação aos poderes legislativo, executivo e judiciário, e também o estudo de uma função essencial à Justiça, que é o Ministério Público. Poder legislativo, destaque para processo legislativo; poder executivo, destaque para garantias do Presidente da República; poder judiciário, destaque para organização judiciária; Ministério Público, destaque para regime constitucional e regime legal. Regime constitucional, definição, finalidade, funções, garantias, vedações. Regime legal, as 3 leis orgânicas: Lei Orgânica do Ministério Público da União, Lei Orgânica do Ministério Público Nacional do Ministério Público, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em relação a direitos fundamentais, abordagem dos 5 direitos fundamentais: direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direito à nacionalidade e direitos políticos e, evidentemente, suas respectivas garantias e remédios constitucionais. Enfim, pessoal, a meu sentir, essa forma melhor de se abordar esse edital, que acaba de ser publicado para o MPSP, Analista Judiciário. Teremos um curso feito pelo CE específico para esse concurso. Teremos juntos 3 aulas para que nós possamos abordar esse edital em Direito Constitucional. E, evidentemente, durante nossas aulas, temos a oportunidade de aprofundarmos mais esse estudo. Espero vocês então no nosso curso. Boa sorte a todos e até a próxima. Valeu!